Vamos então iniciar um conjunto de vídeos associados à multiplicação e tabuadas e vamos começar por ver o que é o conceito de multiplicação. O que é uma multiplicação? Observa o grupo de bolas apresentado. Este grupo. Quantas bolas tem este grupo? Podemos ver que este grupo tem duas bolas. Uma bola, duas bolas. Portanto, podemos dizer que este grupo tem duas bolas e um grupo vezes duas bolas dá duas bolas. Portanto, um grupo vezes duas bolas, um grupo de duas bolas dá duas bolas no total. Suponhamos que temos dois grupos de bolas. Duplicamos as bolas existentes, os grupos, o número de grupos e, portanto, o número de bolas. Quantas bolas existem nos dois grupos, então? Agora, uma, duas, três, quatro. Portanto, temos de dizer que nos dois grupos temos então dois grupos de duas bolas, ou seja, dois grupos de duas bolas, que é a mesma coisa que 2 mais 2 é igual a 4 bolas. Dois grupos de duas bolas é igual a 4 bolas. Estamos a verificar que a multiplicação, cujo símbolo é um vezes, é igual 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2. Isto é, dois grupos de 2, dois grupos de 2 é a mesma coisa que é equivalente a 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. Suponhamos que temos três grupos de duas bolas. Quantas bolas existem nos três grupos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos então três grupos de duas bolas. Três grupos de duas bolas cada um. 3 vezes 2 é uma adição de três parcelas iguais. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Portanto, três grupos de duas bolas, três grupos, 1, 2, 3 grupos de duas bolas, é uma adição de três parcelas iguais a 2, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6 bolas. Suponhamos que temos 4 grupos de duas bolas. Quantas bolas existem nestes 4 grupos? Vamos contar. Mas já podemos dizer que há 2, mais 2, mais 2, mais 2. Quantas bolas é que existem? 8, não é? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, temos 4 grupos de duas bolas, 4 grupos de duas bolas, um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de duas bolas, ou seja, uma adição de 4 parcelas iguais a 2. 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2. É 8. 2, 4, 6, 8. Não é? Para um total de grupos entre 5 e 10, vamos fazer uma análise do número de bolas. Suponhamos que temos agora 5 grupos de duas bolas. Quantas bolas existem nos 5 grupos? Portanto, temos agora 5 grupos de duas bolas. Pausa o vídeo para resolveres a questão e eu depois mostro a solução. Vamos contar as bolas. 2, 4, 6, 8, 10. Portanto, temos 5 grupos de duas bolas, num total de 10 bolas. Ou seja, uma adição de 5 parcelas iguais a 2. 5 parcelas porquê? Porque temos 5 grupos. Uma parcela, duas parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas. De qual o valor destas parcelas? 2. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Portanto, 10 bolas. Vamos ver agora o grupo de 6 grupos de duas bolas. Em vez de 5, temos 6 grupos. Quantas bolas existem nos 6 grupos? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos ver então. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Portanto, temos 12 bolas no total. Ou seja, 6 grupos de duas bolas
é uma adição de 6 parcelas iguais, uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6, tantas parcelas quanto o número de grupos. E parcelas iguais porquê? Porque existem o número de bolas em cada grupo é o mesmo. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, 6 vezes. Portanto, 6 vezes 2 é a mesma coisa que uma adição de parcelas iguais a 2 que são repetidas 6 vezes. Portanto, 12 bolas. E se for 7 grupos? Temos então 7 grupos. Quantas bolas é que existem nos 7 grupos? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos ver então. Vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Temos então 7 grupos de 2 bolas, um total de 14 bolas. Porquê? Porque temos uma adição de parcelas iguais, de 7 parcelas iguais aqui a 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 7 vezes dá 14. E 8 grupos de 2 bolas. Quantas bolas tem no total destes 8 grupos? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Temos um total de 16 bolas. Ou seja, uma adição de 8 parcelas. Porque é 8 parcelas? Porque são tantas parcelas quanto o número de grupos, 8, e iguais a quê? 2 bolas. 2 mais 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 2 dá um total de 16, como nós já vimos, contando. Portanto, 8 vezes 2 é 16. Vamos ver agora o grupo de 9 grupos de 2 bolas. Quantas bolas é que têm os 9 grupos? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Portanto, 9 vezes 2 dá 18. Temos uma adição de 9 parcelas. 9 parcelas porquê? Tanto as parcelas quanto o número de grupos, 9, e parcelas iguais a 2. 9 vezes 2 é 18. Finalmente, vamos ver o grupo, 10 grupos de 2 bolas. Se verificares, quantas bolas é que existem nestes 10 grupos? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Temos, portanto, 10 grupos de 2 bolas e num total de 20 bolas. Temos uma adição de 10 parcelas, tantas quanto os grupos, 10 parcelas iguais a 2. Por isso é que fica 2 mais 2, 10 vezes, dá 20 bolas. Portanto, resumindo, podemos ver aqui que um grupo de 2 bolas são 2 bolas, 2 grupos de 2 bolas são 4, 3 grupos de 2 bolas são 6, 4 grupos de 2 bolas são 8, 5 grupos de 2 bolas são 10, 6 grupos de 2 bolas são 12, 7 grupos de 2 bolas são 14, 8 grupos de 2 bolas são 16, 9 grupos de 2 bolas são 18 e finalmente 10 grupos de 2 bolas são 20. Ou seja, podemos dizer, podemos verificar que a multiplicação é uma operação matemática, a multiplicação que se representa por x, é uma operação matemática que simplifica os cálculos quando temos que adicionar várias vezes o mesmo número, não é? Em vez de estarmos a fazer esta adição por uma adição de 10 parcelas iguais, nós bastamos dizer que 10 vezes 2 é igual a 20.
não é? E como sabemos que a multiplicação é comutativa, podemos trocar 2 vezes 10 também é 20, como vais ver mais à frente. Vamos então praticar o conceito de multiplicação multiplicando grupos de objetos. Para isso vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de zebras. O que é que tu verificas? Verificas que tens 6 conjuntos de 2 zebras. Tens 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. E cada conjunto tem 2 zebras. Portanto, 6 conjuntos de 2 zebras é a mesma coisa que 6 vezes 2. Já vimos. É 6 vezes 2. Ou seja, uma adição de 6 parcelas iguais a 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos contar então 2, 4, 6, 8, 10, 12 zebras. Portanto, 6 conjuntos de 2 é igual a 12. Ou 6 vezes 2 é igual a 12. Podemos dizer então que 6 conjuntos de 2 é uma adição de 6 parcelas iguais a 2, cuja soma vai dar 12. Temos então 6 conjuntos de 2 zebras que somam 12 zebras, ou podemos dizer que 6 vezes 2 zebras, cada uma, somam 12 zebras. Isto é o que nós estamos a ver na figura. Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de gelados. O que é que verificas? Verificas que tens 8 conjuntos, 8 grupos ou conjuntos de gelados, e cada grupo ou conjunto de gelados tem 3 gelados. Então, preenche os espaços que faltam. 8 conjuntos de 3 é igual a quanto? E 8 vezes 3 é igual a quanto? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Contar de 3 em 3. 3, mais 3, 6, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24. Então podemos dizer que 8 conjuntos de 3, 8 conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5, portanto 4 conjuntos mais 4, 8 conjuntos de 3, que tem 3 lados cada um, é igual a 24, como nós já vimos. Ou seja, 8 conjuntos de 3, ou 8 vezes 3, é uma adição de 8 parcelas iguais a 3. 8 parcelas porquê? 8 parcelas porque temos 8 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parcelas iguais a 3 dá 24. Então podemos dizer que temos aqui 8 conjuntos de 3 lados que somam 24, ou 8 vezes 3 que somam 24 lados. Vamos ver mais um exemplo. Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de gatos. O que é que verificas? Verificas aqui 4 grupos, 4 conjuntos de gatos, né? E cada conjunto tem quantos gatos? Tem 8, diz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gatos. Quantos gatos é que existem aqui no total? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos contar de 8 em 8. 8 mais 8 dá 16, mais 8 dá 24, mais 8 dá 32. Então podemos dizer quantos gatos é que existem? Existem 32 gatos. 4 conjuntos de 8 é igual a 32, ou seja, 4 vezes 8 é igual a 32. Porquê? Porque é uma adição de 4 parcelas iguais a 8. 1, 2, 3, 4 parcelas. Se somares dá 32. 8 mais 8 dá 16, mais 8 dá 24, mais 8 dá 32. Portanto, temos 4 conjuntos de 8 gatos, que somam 32 gatos, ou 4 vezes 8 gatos, que somam 32 gatos. Não é? Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de carros. Temos aqui 5 conjuntos de carros, e cada conjunto tem 6 carros. 2, 4, 6. Qual é o total de carros? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos contar de 6 em 6. 6 mais 6 dá 12, mais 6 dá 18, mais 6 dá 24, mais 6 dá 30. Portanto, existem 30 carros. Isto é a mesma coisa. Efetuar esta multiplicação 5 vezes 6, que é igual a 30, é a mesma coisa que fazer uma adição de
5 parcelas iguais a 6. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 parcelas porquê? Porque corresponde ao número de 5 grupos. Tens 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. É igual a 30 carros. Portanto, temos um conjunto, temos 5 conjuntos de 6 carros que somam 30, ou temos 5 vezes 6 carros que somam 30 carros. Mais um exemplo. Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de elefantes. Verificas que tens aqui 3 grupos, 3 conjuntos de elefantes, cada conjunto tem 4. Pausa o vídeo, depois ouves a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 4 mais 4 são 8, mais 4 são 12. Então são 12 elefantes no total, não é? Portanto, porque é que isto é a mesma coisa que fazemos uma adição de 3 parcelas iguais a 4. 4 mais 4 mais 4. Dá 12. Temos 3 conjuntos de 4 que totalizam 12 elefantes, ou temos 3 vezes 4 que dá 12 elefantes. Mais um exemplo. Usa a imagem seguinte para te ajudar a calcular o número total de periquitos. Temos 10 conjuntos de periquitos, cada conjunto tem 2 periquitos. Qual é o total de periquitos que temos aqui? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Portanto, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18, mais 2, 20. Portanto, existem aqui 20 periquitos, 10 conjuntos de 2 ou 10 vezes 2. Isto é igual a quê? É uma adição de 10 parcelas. Porque é 10 parcelas? Porque temos 10 conjuntos, parcelas iguais a 2. Porquê? Porque existe em cada grupo existe 2. 2 mais 2 mais 2. Em vez de efetuarmos esta adição com 10 parcelas iguais a 2, basta-nos dizer que temos 10 vezes 2. 10 vezes 2 parcelas. 10 vezes 2 dá 20. Ou seja, temos 10 conjuntos de 2 periquitos, cá estão os 10, totalizam 20 periquitos, ou temos 10 vezes 2 que são 20 periquitos. Vamos ver então agora a multiplicação e compreender grupos iguais como sendo uma multiplicação. E a questão é a seguinte: completa de modo a formar as expressões completas. Temos aqui um espaço, 5, temos aqui uma adição com 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas iguais a 5 e temos um valor vezes 5. Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Sabemos que 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, não é? É o mesmo que 6 5. Cá temos aqui os 6 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5. Portanto, ali é 6 5. Também podemos pensar que 6 5, não é? São 6 grupos de 5. 6 5 são 6 grupos de 5. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos de 5. Então podemos escrever que 6 grupos de 5, 6 grupos de 5 na forma de multiplicação. Como é que se escreve 6 grupos de 5 na forma de multiplicação? É 6 vezes 5. 6 grupos de 5, escrevendo na forma de multiplicação, escrevemos como 6 vezes 5. Vamos ver mais um exemplo. Completa de modo a formar as expressões completas. Temos aqui uma adição de 4 e vamos completar isto de modo a estarem afirmações verdadeiras. Pausa o vídeo, pausa a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Sabemos que 4 mais 4 mais 4 é o mesmo que 3 4. Não são 3 4, um 4 mais um 4 mais um 4, são 3 4. Também podemos pensar que 3 4 são 3 grupos de 4. 3 grupos, 1, 2, 3. Em cada grupo existem 4. Ou seja, podemos escrever 3 grupos de 4 na forma de multiplicação. Como é que nós escrevemos? Como 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 grupos vezes 4 cada grupo. 3 vezes 4 dá 12, não é? Ou seja, 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12.
Mais um exemplo. Agora temos uma adição com 9. Pausa o vídeo, para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Sabemos que 9 mais 9 mais 9 mais 9 é o mesmo que quê? 4 9. Não tem aqui 4 9? 4 9. 1, 2, 3, 4. Também podemos pensar que 4 9 são 4 grupos de 9. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Cada grupo tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então podemos escrever 4 grupos de 9 na forma de multiplicação como 4 vezes 9. Escrevendo isto na forma de multiplicação, é 4 grupos vezes o quê? Cada grupo tem 9. 9. Mais um exemplo. Quais das expressões são equivalentes a 2 vezes 4? Nós queremos aqui, destas expressões, as que são equivalentes a 2 vezes 4. Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 2 vezes 2 o que é? Está escrito na forma de multiplicação. São 2 grupos de 2. 2 grupos, cá 2 grupos. Um grupo, 2 grupos de 2. Ou seja, 4. 2 mais 2 dá 4. 2 mais o 4 o que é? É uma adição de 2 grupos diferentes, 2 parcelas diferentes, em que uma parcela é 2 e outra parcela é 4. 2 mais 4 é igual a quanto? É igual a 6. E 2 mais 2 mais 2 mais 2 é uma adição de 4 grupos iguais, não é? 4 parcelas iguais a 2. Temos uma parcela 2, mais uma parcela 2, mais uma parcela 2, mais uma parcela 2. Isto dá 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2 dá 8. E este 2 vezes 4 está escrito na forma de multiplicação, podemos dizer que são 2 grupos de 4. 2 grupos, um grupo, 2 grupos de 4. Então qual é o equivalente a 2 vezes 4? É este 2 vezes 4, são 2 grupos de 4, ou uma adição de 4 parcelas iguais a 2. Este aqui é diferente e este aqui é diferente. Este faz um total de 8, 2 vezes 4 é 8, enquanto 2 vezes 2 é só 4 e 2 mais 4 é igual a 6. Portanto, são estas que têm o visto, são as que correspondem a que são equivalentes a 2 vezes 4. Vamos ver outro exemplo. Quais das expressões são equivalentes a 7 vezes 6? Pausa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 são, no fundo, uma adição de 7 parcelas, 7 grupos ou 7 parcelas iguais a 6. São 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto é que dá isto no total? Dá 42. Se fizeres a adição 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 7 vezes, dá 42. Temos uma adição de 7 parcelas iguais. E agora, 6 vezes 3, que está escrito na forma de multiplicação, são 6 grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, cada grupo tem 3. Repara que é de 6 grupos de 3, quanto é que dá? Dá 18, é diferente. E se for 7 mais 6? Que é a terceira coisa. Tens a adição de duas parcelas diferentes. Uma 7, 2, 4, 6, 7 e outra 6, 2, 4, 6. 7 e 6 dá 13. E a última, 7 vezes 6. É a mesma coisa, são 7 grupos, cá estão, como aqui de cima, 7 grupos de 6. É 42. Então quais são as equivalentes a 7 vezes 6? É 7 vezes 6, está aqui escrito sob a forma matemática, ou com uma adição de 7 parcelas iguais a 6. Este é diferente, porque vale quanto? Vale 18, não é? E este 7 mais 6 vale 13, é diferente. Então as equivalentes são a primeira e a última. Mais um exercício. Quais são as expressões equivalentes a 5 vezes 3? Temos estas 4 hipóteses. Pausa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, o que é? É uma adição de 5 grupos iguais, ou 5 parcelas iguais a 3. No fundo são 5 grupos de 3. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Quanto é que dá isto? 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12, mais 3 dá 15. Cá está os 15.
E a segunda, 5 vezes 3, que está escrito sob a forma de multiplicação, são 5 grupos de 3, certo? É o que está aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. E a terceira, 5 mais 3. É uma adição de dois grupos diferentes. 5 mais 3. 5 unidades aqui e mais 3 ali. Quanto é que dá? 5 mais 3 dá 8. E a última, 3 vezes 5. 3 vezes 5 está escrito sob a forma de multiplicação. São 3 grupos de 5. 3 grupos, 1, 2, 3. Cada grupo tem 5. 3 vezes 5 dá 15. 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 15. Então, quais são as que correspondem à nossa 5 vezes 3? É esta 5 vezes 3, ou a adição 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 5, e esta, embora não corresponda a 5 vezes 3, o valor é exatamente igual. Eu só assinalei aqui para tu começares a pensar nisto. Porquê? Porque a multiplicação, tanto faz multiplicar 3 vezes 5, como 5 vezes 3. Ao contrário, repare, nós estamos a trocar os números. 5 vezes 3 é o que nós escrevemos ali. 3 vezes 5 é diferente do que está aqui escrito, mas em termos de valor é igual, é 15 na mesma. Isto porquê? Porque nós na multiplicação podemos trocar os fatores. Portanto, estes números aqui chamam-se fatores, como vais ver mais à frente, e podemos trocar. É só para ficares com esta ideia, desde já. Está bem?